Olá, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula da semana. Então, vamos fazer nessa aula da semana um resumo do módulo 2, tá? Nós vamos dar uma revisada aí nos textos do módulo 2 do livro de vocês. Vamos para o primeiro texto. Habilidades e profissões. Esse texto ele começa com os questionamentos. Há habilidades que todos os profissionais precisam desenvolver. Ah, sim, né? Com certeza. Quais habilidades você quer desenvolver? Você. E para isso é importante que você tenha em mente assim, eu quero, por exemplo, eu quero ser um design gráfico. Quais são as habilidades que você precisa desenvolver? Algumas habilidades, gente, é certo que vocês tenham também a certeza e a consciência disso. Algumas habilidades a gente já nasce com ela e aí a gente só aprimora. Outras não, outras a gente vai desenvolvendo a partir do nosso crescimento, né? Ao longo dos dias, ao longo dos anos, a gente vai desenvolvendo algumas habilidades que a gente nem achava que seria capaz, tá? A gente vai desenvolvendo. Nesse texto, ele diz que o trabalho é uma das formas de participar ativamente da vida em sociedade por meio da criação de um produto ou serviço. É a forma de você se inserir na sociedade, se inserir na realidade que você vive. Que você não é só mais um, não vive à toa, não é aleatório, não é um Zé Ninguém, digamos assim. O trabalho, ele acaba lhe tornando um cidadão, ser social, lhe insere no mercado, lhe insere numa sociedade, lhe insere num grupo. Né? Por meio do trabalho que a gente se torna ativo na sociedade. Né? Há muitas formas de trabalho, remuneradas ou não, formas de trabalho fixo ou não, né? Com horário marcado, né? Outros não. Há formas de trabalho que você tem que alcançar metas, independente de você cumprir um horário ou não, você tem uma meta estabelecida que você tem que cumprir, tá? Enfim, você poderá escolher não somente uma profissão, mas também a forma como irá desenvolver essa profissão. Por exemplo, eu escolhi ser professora, então eu preciso trabalhar só se for numa escola, cumprindo o horário direitinho? Não. Existem várias formas de eu estar desenvolvendo a minha profissão. Uma delas também é como professor de reforço, como professor tutor, como professor monitor, tá? Não exatamente precisa estar dentro de uma sala de aula. Existem outras maneiras, outras formas de eu estar desenvolvendo a função de professor, tá? Aí é você que faz a escolha de como você quer desenvolver a sua profissão. Né? Cada um de nós é único e tem suas preferências, tem suas habilidades. Conhecer as habilidades necessárias de cada profissão, isso pode te ajudar a escolher melhor o que você deseja ser, o que você quer desenvolver no futuro. E aí nós temos na página 35 um quadro de profissões, com várias áreas profissionais que você pode estar lendo e vendo dentre elas quais as que te chamam a atenção. Quais as que você deseja, que você sonha para o futuro? Pode ser mais de uma, porque às vezes várias profissões nos chamam a atenção. E elas podem até estar ligadas. As habilidades que você já tem, que você deseja desenvolver, pode estar relacionada com várias áreas dessas daqui. Tá? E aí você só vai aprofundar, pesquisar mais sobre elas e ver quais delas vai se encaixando no seu perfil, naquilo que você quer ser no futuro, tá bom? Então esse é o texto sobre habilidades e profissões para você conhecer um pouquinho. Se conheça. Aqui é onde você precisa voltar lá no primeiro módulo, autoconhecimento e inteligência emocional. Seja qual for a profissão que você deseja desenvolver no futuro, é importante que você se conheça. É importante que você tenha maturidade, que você tenha autocontrole emocional, tá? Muitas profissões, muitos profissionais estão aí no mercado e acabam perdendo a oportunidade, acabam perdendo a vez, acabam perdendo seu emprego. Por quê? Porque não se conhece.
porque não sabe se controlar diante das situações, diante das frustrações, das decepções e diante dos conflitos, né? E aí acabam criando mais conflito e desavença entre o grupo, entre a equipe. É importante demais você ter esse controle, você se conhecer. Existem situações que você não vai revidar, que você não precisa revidar, é desnecessário isso, tá? E é importante o autoconhecimento, para que você saiba se controlar diante disso. Quanto mais você se conhece, quanto mais você tem esse controle emocional, mais você vai crescendo no mercado de trabalho, mais você vai crescendo no meio onde você está inserido, tá bom? O segundo texto é sobre disciplina, a força que liberta. A disciplina é que lhe mantém firme. A disciplina faz você ser uma pessoa ética, uma pessoa capacitada, uma pessoa responsável, tá? Faz você crescer. Em uma pesquisa realizada nos Estados Unidos há mais de 20 anos, provou que as pessoas bem-sucedidas, elas davam significado àquilo que faziam, elas acreditavam no que estavam fazendo. Além disso, eram otimistas, o que levavam a agir. Quando se acredita que algo vai dar certo, o foco para fazê-lo acontecer, ele é mais confundente, ele é mais concludente, digamos assim, certeiro, tá? Quando você acredita, é praticamente positivo os resultados dessa sua atitude, dessa sua escolha, da decisão tomada, tá certo? Todos enfrentamos desafios e situações inesperadas, todos nós. Não adianta a gente achar que as coisas só acontecem com a gente. Não, acontece com todo mundo. Agora, a forma como cada um enfrenta, como cada um lidar com isso, é que faz toda a diferença, tá? Todos nós precisamos entender o conceito de liberdade. O conceito e entender como agir, como ser livre. A liberdade, ela não diz respeito somente à possibilidade de ir e vir fisicamente, mas sobretudo de falar, de agir, de interpretar as coisas, né? De fazer escolhas que sejam autênticas, aquelas que acreditamos. Um dos maiores sofrimentos do ser humano é a perda da sua liberdade. Já pensou você não ser livre para fazer escolhas? Você não ser livre para ir e vir já é ruim. E você não ser livre no pensamento é pior ainda. Você não poder fazer escolhas, você decidir o que você deseja, isso é chato, isso é ruim. O conceito de liberdade, porém, nem sempre é bem compreendido, né? É o caso, por exemplo, daquelas pessoas que vivem de acordo com um raciocínio egoísta, por exemplo. Eu quero, eu tenho, eu posso, eu vou, é meu, enfim. Esses conceitos são egoístas. Há pessoas que acreditam piamente nisso e agem de acordo com esse pensamento. E isso causa frustrações, porque não é assim que as coisas funcionam, tá? Quando as coisas não saem como elas querem, o que acontece? Elas ficam irritadas, elas ficam apáticas. E isso vai tornando elas uma pessoa angustiadas, às vezes perdedoras, e aí firmam isso em si, porque nem sempre vão conseguindo o que querem, da forma que querem, e aí já vão se frustrando e vai causando a sensação de perdedoras. Uma pessoa disciplinada, ela persegue suas metas, ela entende que há momentos e atividades na vida que não são prazerosas, mas que é preciso serem executadas. É preciso se fazer para que se consiga um bom resultado. Por exemplo, um atleta, quando ele quer alcançar a vitória, ele sabe que os exercícios físicos são doídos, são pesados, são doloridos, né? Cansativos,
Mas para que ele vença uma competição, ele precisa praticar os exercícios, ele precisa treinar firme, estar ali, é acordar cedo, é batalhar, é suar a camisa. Ele precisa treinar para que ele vença, embora os exercícios sejam doloridos. Mas se ele quiser vencer, ele precisa treinar. Então é isso. Embora os exercícios sejam doloridos, mas é preciso treinar, então ele treina. Se é a vitória que você deseja alcançar, independente de como você vai chegar lá, seja doloridos ou não, as etapas para alcançar a vitória, mas você precisa encará-las. Não se acovarde, não se boicote e não desista, tá? A pessoa disciplinada, ela sabe fazer trocas, tá? Ela consegue dizer não às suas tendências negativas e manter o foco, perseverar, perseguir os seus objetivos. Disciplina é fazer o que tem de ser feito mesmo sem vontade. Acabei de dar o exemplo do atleta, tá? No caminho para o sucesso não há atalhos, e sim um compromisso que adotamos. Diante da nossa vida, entendemos que a esperança de mãos dadas com a atitude gera resultados positivos. Esse é o texto que fala da disciplina, a força que liberta. Se você não tiver disciplina na sua vida, você vai sempre deixar as coisas para trás. Vai sempre deixar as coisas inacabadas. E você nunca terá resultados positivos. Nunca chegará ao sucesso. Para se chegar ao sucesso, é preciso perseguir os seus objetivos. Perseguir os seus sonhos. Descobrindo o mercado de trabalho é o outro texto na página 42. Ora, nós sabemos que muitos produtos para chegar numa prateleira passa por vários profissionais, por várias mãos, né? Existe uma série de profissionais que se dedicam seu tempo para fazer com que os produtos cheguem lá na prateleira e sejam escolhidos pelos consumidores, não é verdade? Então, o mercado de trabalho ele tem um funcionamento similar, que neste caso, quem escolhe são as empresas, os clientes ou pacientes. O que faria uma empresa escolher este ou aquele candidato? Você. O que faria essa empresa escolher você para trabalhar com ela? O que seria? A sua determinação, o seu foco, a sua disciplina, tá? Você, um profissional disciplinado, lógico que uma empresa quer contar com você sempre e vai contar com você. Porque um funcionário disciplinado, uma pessoa disciplinada, ela faz grande diferença dentro de uma equipe. Uma pessoa disciplinada é uma pessoa que tem foco e que dá resultados positivos. No mercado de trabalho, são esses profissionais que as empresas buscam. Profissionais disciplinados, profissionais dedicados, profissionais focados, determinados, profissionais que geram resultados positivos. É esse que as empresas querem do seu lado, tá? Na sua equipe. E elas buscam isso. O outro texto que traz é na página 44 sobre o ser humano nasce empreendedor. Ele nasce sim, o ser humano nasce empreendedor. Outros vão se fazendo ao longo da vida, ao longo do tempo, de acordo com as habilidades que vão desenvolvendo. Mas é importante que você entenda que a gente já nasce com essas capacidades, essa disposição, essas energias dentro de nós. Ao longo do caminho é que a gente vai moldando isso. Uns mudam para melhor, acrescentando cada vez mais, fazendo essas habilidades, essa energia crescer cada vez mais. Outros, ao longo dos anos, vão se afundando, vão podando essas disposições, essas energias, essas capacidades. Entendeu? Mas a gente já nasce livre, cheios de energias, com disposições para aprender e vontade de experimentar o novo. A gente já nasce com isso. A gente já nasce cheios de muita coisa, de muita habilidade. A gente já nasce com vontade de crescer, com vontade de experimentar tudo que vem
na nossa frente. E os nossos sonhos é que vai fazendo com que essas vontades cresçam cada vez mais. É importante sonhar, ter sonhos. Sonhe sempre, tá? Os sonhos faz a gente crescer na vida. Empreender significa pegar com as mãos, agarrar todas as oportunidades, ir atrás, correr atrás, perseguir os seus sonhos, tá? Empreender é ter vontade de crescer sempre, tá? E isso faz com que você aguce cada vez mais as suas habilidades, as suas vontades, e a energia em você só cresce, tá? Aí tem um exemplo nesse texto da artista, da Tomi Otaki. Essa mulher, ela não nasceu essa grande artista que ela se tornou, tá? Ela foi ao longo da vida crescendo, e olha que a história dela, se você pesquisar, eu mandei um vídeo para vocês sobre a história dessa mulher. Se você conhecer a história dessa mulher, ela nasceu uma mulher simples, mas foi crescendo e ela se tornou artista. E vejam que as esculturas dela são esculturas grandes. O sonho dela é grande. Onde as esculturas dela são implantadas, chama atenção pela sua grandeza e pela sua beleza, e principalmente pela sua curiosidade. Quem olha as esculturas da Tomi fica se perguntando o que ela quer com isso, o que ela quis passar, porque não é algo, digamos assim, definido. As esculturas dela são abstratas, tem toda uma leitura por trás. Você precisa entender o que estava na cabecinha da Tomi quando ela elabora as suas esculturas. E aí é o que fica para nós. Empreender é ter coragem de ir, é ter coragem de sonhar primeiro, acima de tudo, né? É deixar os seus sonhos aflorar e você perseguir eles, tá? Então aí foi os textos, né? O próximo texto, só quando a gente retornar, o que você vai fazer diante dessa atividade? Diante desses textos, você vai ler esses textos, você vai resumir esses textos e você vai fazer um trabalho. O resumo que você vai fazer é um trabalho. A produção do texto diante dos textos lidos, você vai resumir e vai colocar num trabalho. Primeiro, esse trabalho tem que ter capa. Desta forma, não me façam qualquer coisa, tá? Eu quero um trabalho com capa, onde traz o cabeçalho com nome do colégio, a disciplina, o nome do professor e o seu nome. No meio, centralizado, você coloque módulo 2 e o título do módulo 2. Escolha profissional e coloque aqui tudo. Empreendedorismo e mercado de trabalho. Ok. Embaixo aqui, coloque a data Teresina, Piauí, agosto de 2020. Dentro é que você traz o resumo dos textos lidos, dos textos trabalhados, ok? Eu quero de preferência digitado. O trabalho de vocês todo digitadinho, bonitinho, com capa. Se você não tiver como digitar, pode fazer à mão? Pode. Mas eu prefiro digitado. Fica aí dentro das condições de vocês, das possibilidades de vocês, tá bom? Caprichem em detalhe. É um resumo dos textos, não é apenas uma frase. Eu não quero uma frase, eu não quero meia página. Eu quero, no mínimo, uma folha inteira, uma lauda desse texto aí, desses textos, do resumo desses textos, tá bom? Boa tarefa, um beijo pra vocês e a gente se encontra. Saúde!